As verdinhas, as coloridas, fazem os nossos olhos brilhar. Tem um poder de sedução que faz a gente querer cada uma delas, não é mesmo? Mas nem sempre querer a poder, pois afinal, uma muda de planta, um vaso bem cheio, bem desenvolvido, pode custar 50, 70 ou mais de 100 reais no caso de um vaso de cróton ou de uma figueira, como essa ficus rubi que eu tenho aqui do meu lado. Mas hoje eu vou ensinar a técnica para você fazer uma muda utilizando apenas um galinho daquela planta que você tanto deseja. Quando você está visitando um amigo, um parente e quer levar consigo uma mudinha dessa planta, mas não consegue, fica tranquilo que nesse vídeo você vai aprender como fazer isso sem gastar R$1. Para quem não me conhece, eu sou o Hi-Hack, o professor do cultivo. Te ajudo a ter plantas fortes e saudáveis mesmo em vaso e em pequenos espaços. Se você tem alguma dúvida durante o vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo, que eu faço questão de ler cada um dos comentários de vocês e quem sabe o seu comentário se torne o tema de um próximo vídeo. Muitas das plantas que nós encontramos no comércio, como por exemplo as begônias, essa begônia maculata aqui, são produzidas através da estaquia lá nos produtores. Mas no produtor, eles utilizam técnicas extremamente avançadas, como estufas climatizadas, com a temperatura controlada, com aquecedores, com umidificadores para a umidade ficar perfeita. O substrato é inerte e especialmente desenvolvido para enraizar aquela espécie em questão. Utilizam hormônios enraizadores extremamente potentes e controlados na medida correta. O local de reprodução é esterilizado, quase como um laboratório, literalmente, para então desenvolverem as mudas que vão crescer e a gente vai encontrar lá na floricultura e no comércio. A minha begônia maculata foi de um galinho que eu peguei lá da casa da minha mãe. A minha mãe adquiriu a begônia maculata, mas eu peguei apenas um galho, já multipliquei ela, ela tá bonitona, produzindo as suas flores e essas flores são comestíveis. Mas não se preocupa, você não vai precisar de nada disso, não vai precisar gastar R$1 para fazer a sua muda. Você só vai precisar de uma garrafa PET de cerca de 2 litros a 2,5 litros. Se você não bebe refrigerante, pede para um amigo que bebe ou procura aí que você vai encontrar com muita facilidade. Aqui em casa nós só bebemos uma Coquinha Zero no final de semana. E você tem que lavar a embalagem, limpar bem a embalagem para não ficar resíduos de Coca-Cola dentro dela. Retirar também esse plástico aqui para utilizar. Para transformar ela na nossa estufa, a primeira coisa que a gente vai fazer são furinhos em cada um desses 5 gominhos que a garrafa tem, para sair o excesso de água, para sair o excesso de umidade, não ficar muita umidade, muita água acumulada aqui. Dá uma leve dobradinha na garrafa para a gente fazer o começo aqui do corte com a faquinha e daí utilizar uma tesoura para tirar a parte de cima da parte de baixo. Dessa forma que a gente vai ter a nossa estufa, que a gente com um pouquinho aqui de manejo vai conseguir encaixar. Essa aqui vai ser a nossa estufa de enraizamento para as nossas mudas. O substrato que a gente vai utilizar para o enraizamento é a areia de construção. Quando você está aí passando na sua rua, presta atenção naquela casa que está em construção, naquele prédio que está em construção, que com certeza esse pessoal vai te ceder ali alguns quilos de areia, um meio balde. E se você conseguir pegar a areia grossa, aquela que é utilizada em contrapiso, ou aquele resíduo que o pessoal peneira para a areia ficar mais fininha, quanto mais grossinha a areia, melhor vai ser o enraizamento. A água consegue passar por ali, dá uma aeração nela, enraiza bem melhor. Para você ter certeza que ela não está contaminada,
você pode colocar a areia numa peneira, passar uma água bem quente por ela para esterilizar. Outra coisa é você colocar ela no forno, a areia no forno, em uma forma grande, e deixar ali uma horinha para ela secar bem, esquentar bem e também esterilizar. Claro que o gás está muito caro e isso não é tão legal da gente estar fazendo. Eu não costumo fazer esse procedimento, nunca tive problema. Por que a gente faz isso? Para deixar a areia estéril, sem fungos, sem bactérias, sem patógenos que vão gerar apodrecimento de raízes, que vão gerar o apodrecimento das nossas estacas. Se você utilizar uma terra, um substrato, uma terra de jardim aqui dentro, provavelmente muitas estacas morrem por esse apodrecimento, pela proliferação de fungos e bactérias. Como eu disse anteriormente, os produtores utilizam vermiculita, perlita, casca de arroz carbonizada, que também tem essas características de serem inertes. Mas no vídeo nós vamos estar utilizando a areia grossa. Basta tu pegar o nosso copinho, nosso recipiente, colocar mais ou menos até a metade ou um pouquinho mais de areia, que é onde vai enraizar a nossa estaquinha. Eu aprendi a fazer as mudas enraizando a estaca na areia há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a estudar a arte do bonsai, a arte de miniaturizar pequenas plantas, pequenas árvores nesses vasinhos aqui. Isso aqui que é um bonsai. Para você comprar uma planta pronta como essa, fica muito caro, mas você pode fazer a muda através de galhos, e os bonsaístas que me ensinaram que a areia era um dos melhores substratos, o mais barato, que é de graça até para você encontrar, que você consegue ter excelentes resultados. Boa parte das minhas plantas se iniciaram com uma pequena estaca, como por exemplo, esse meu piteco aqui, que tem um tronco bem espesso, mas que começou com uma pequena estaca de um galho bem fininho, que eu ganhei de um amigo, que eu desenvolvi por diversos anos, e hoje ele está se transformando em um bonsai. Parece meio irreal uma planta com um porte tão grande, mas tudo começou com uma estaca fininha como essa. Com o passar dos anos, eu aumento um pouquinho do vaso e a planta vai ganhando calibre. O cultivo é o único meio para a gente ter os resultados que a gente tanto deseja. Você pode utilizar essa técnica com praticamente toda planta que tenha o tecido lenhoso. Os arbustos como manjericão, como a aruda, alecrim, sálvia. Basta você retirar um ramo de cerca de 15 centímetros, tirar as folhas da base. Se a planta tem folha grande, você pode estar cortando 2/3 daquelas folhas de cima. Se você pega um ramo maior, você pode dividir ele em 2. O corte tem que ser bem limpo para enraizar. Para você enfiar a estaca, é melhor você não pressionar ela. Precisa ser cerca de 2/3. Pelo menos alguns dos nós da folha precisam ficar embaixo do substrato, pelo menos 1/3 da muda. Essa parte é opcional, mas você esterilizar a tesoura com álcool entre uma planta e outra é fundamental para não passar nenhuma doença. Este pé de cróton que eu tenho aqui já foi uma pequena muda que eu ganhei. Para você multiplicar ele é muito fácil também. Basta você pegar um galho lenhoso, retirar aqui as folhas da base. Tem gente que puxa com a mão, também pode ser, mas eu acho que fica bem melhor a gente tirar aqui com a tesoura essas folhas da base. Mais ou menos uns 15 centímetros. Essas folhinhas aqui eu vou cortar 2/3 para espetar no substrato. No lugar de você fazer uma muda, eu sempre recomendo você fazer de 3 a 5. Se você tiver bastante galho, faça até 10 mudas. Pode dividir em umas 2 garrafas diferentes.
porque isso aumenta a probabilidade de você ter a pega, dessas mudas realmente pegarem. Tá, Raí, qual a espessura da minha muda? A partir de um palito de dente até a espessura de uma caneta Bic. Algumas plantas aceitam estacas mais grossas, que são exceções, e outras só pegam com estacas mais finas. Então, sempre que eu vou fazer estaca, eu faço de diferentes espessuras. Algumas eu até tiro todas as folhas, outras eu deixo. Com o tempo a gente vai aprendendo. Vou podar a Ficus rubia, o corte em diagonal, para gerar a ramificação. E esse galho aqui que eu acabei de retirar, eu também vou fazer muda. Vou retirar essas duas folhas aqui de baixo e essas duas de cima, eu vou deixar só um cotoquinho. Dessa forma aqui. Para caber dentro da nossa estufinha. Só tem uma muda? Vai uma mesmo. Colocamos aqui. E a máxima do nosso plantô regou em abundância. Pode regar bastante até a areia absorver toda a água e começar a sair por baixo nos furos de drenagem. Vai demorar de 30 dias a cerca de 3 meses para enraizar praticamente todas as plantas. Claro que algumas demoram mais e outras demoram menos. Você vai ver o sinal do enraizamento pela própria garrafa PET. Quando você vê que já tem uma quantidade legal de raízes, você pode simplesmente tirar a parte de cima da garrafa para deixar essas folhas aqui se acostumando por mais uns 15 dias aqui, sem a estufinha, para então você passar para um vaso maior. Você precisa fazer esse processo de adaptação. A estufa segura muita umidade. Sem ela, as suas plantas podem sofrer. Então não faz o replantio antes dela se acostumar sem a parte de cima da estufa. A grande maioria das plantas que eu tenho aqui dos arbustos eu produzi através de mudas de estaquia. Tá, mas por que você não tem essas plantas em garrafa PET? Pois eu tenho muito vasinho como esse dos outros replantios, então eu utilizo eles. Eu tô desmanchando o torrão para vocês visualizar o enraizamento da estaca. Vocês não vão lavar a estaca, mas é só para mostrar o desenvolvimento dessas raízes aqui para vocês. Aqui é onde foi feito o corte e aqui o enraizamento. Tá, Raí, mas eu tô vendo que aí embaixo você colocou substrato. Acontece que esse é um substrato próprio de enraizamento que foi comprado. Mas dá para fazer na areia tranquilamente. A grande maioria das estacas dos meus bonsais foram produzidas assim. Nossa muda tá bem enraizada. Para você realizar o plantio, você nunca vai passar para um vaso gigantesco. Passar para um vaso mediano. Colocar a camada de drenagem aqui no fundo. Um pedacinho de manta, uma telinha. Como a aruda não gosta de muita umidade, vou estar utilizando a telinha. Vem com o nosso substrato, com a nossa terra de plantio. Para daí sim a gente realizar. Aqui, vamos soltar apertando as laterais. Olha só o enraizamento. Finalizar colocando o substrato nas laterais. Tem que manter o mesmo nível que a planta estava. Não dá para soterrar ela também. E a máxima do plantô regou a nossa mudinha. Lembrando, após o replantio, a gente ainda vai deixar ela na meia sombra e ir aumentando gradativamente a quantidade de sol. A aruda é uma planta de sol pleníssimo e não gosta de tanta umidade no substrato. Período de enraizamento, a gente manteve um regime mais úmido, mas a partir deste momento, a gente vai começar a espaçar um pouco mais as suas regas. Manjericão
gosta de mais água no substrato, as regas podem ser mais frequentes. Dá para fazer muda de muitas variedades de frutas, como por exemplo o araçá e as goiabas, a goiaba tailandesa, a goiaba roxa, que eu tenho uma mudinha aqui destaca com cerca de 1 ano que já está carregada de goiaba, assim como as amoras, a siriguela, o cajamanga, até mesmo o cítrico pode pegar de estaquia. Olha só o meu pezinho de goiaba roxa, com flor aqui, tem a frutificação aqui embaixo, já colhi goiaba, aqui tem outra quase pronta para a hora de colher. Lembre-se, o melhor adubo de todos é o conhecimento, o básico é fundamental. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Copia o link desse vídeo e manda lá no grupo do WhatsApp ou de alguém que está precisando, de alguém que tem aquela planta que você tanto deseja, que agora você consegue tirar uma muda e multiplicar ela. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, que é um prazer ajudar a vocês ter um cantinho verde, ter plantas fortes e saudáveis.